Bem-vindo ao Caminho da Salvação. Você vai ouvir agora um sermão fiel às Escrituras, com ênfase em arrependimento, fé e vida santa, para a edificação da sua alma e glória de Deus. Enquanto você ouve, peça ao Senhor: fala comigo pela tua palavra. Se esta mensagem te ajudar, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa. Vamos à pregação. Sermão número 5. O púlpito da capela, New Park Street, o Consolador. Sermão pregado na noite de domingo, 21 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, na capela New Park Street, Southwark, Londres. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. O bom e velho Simeão chamou Jesus de a consolação de Israel, e em verdade ele o foi. Antes de sua aparição real, seu nome era a Estrela da Manhã, que ilumina a escuridão e profetiza a chegada da alvorada. Para ele, olhavam com a mesma esperança que alenta o sentinela noturno quando, da ameia do castelo, avista a mais bela das estrelas e a aclama como pregoeira da manhã. Quando estava na terra, ele foi a consolação daqueles que gozaram do privilégio de serem seus companheiros. Podemos imaginar quão prontamente acudiam a Cristo os discípulos para lhe contar suas aflições, e quão docemente ele lhes falava e dissipava seus temores com aquela inigualável entonação de sua voz. Como filhos, eles o consideravam como um pai. A ele apresentavam toda a carência, todo gemido, toda a angústia e toda a agonia. E ele, qual sábio médico, tinha um bálsamo para cada ferida. Ele havia confeccionado um cordial para cada uma de suas penas e dispensava prontamente um potente remédio para mitigar toda a febre de suas tribulações. Oh, deve ter sido muito doce viver com Cristo. Em verdade, as aflições então não eram senão gozos mascarados, porque proporcionavam a oportunidade de acudir a Jesus para alcançar seu alívio. Oh, quem dera tivéssemos podido pousar nossas cabeças sobre o peito de Jesus e que nosso nascimento tivesse sido naquela feliz época que nos teria permitido escutar sua amável voz e contemplar sua terna mirada quando dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados." Mas agora se aproximava a hora de sua morte. Grandes profecias iam ver seu cumprimento, e grandes propósitos iam ser cumpridos. Por isso, Jesus devia partir. Era mister que sofresse, para que se convertesse na propiciação pelos nossos pecados. Era mister que dormitasse durante um tempo no pó, para que pudesse perfumar a câmara do sepulcro, a fim de que já não fosse mais um ossário que cercasse as relíquias da perdida inocência. Era mister que tivesse uma ressurreição, para que nós, que um dia seremos os mortos em Cristo, ressuscitemos primeiro e nos plantemos sobre a terra em corpos gloriosos. E era mister que ascendesse ao alto para levar cativo o cativeiro, para encadear os demônios do inferno, para atá-los às rodas de sua carruagem e arrastá-los em costa acima à colina do alto céu, para fazer-lhes viver uma segunda derrota que será infligida por sua destra quando os arremessar dos pináculos do céu até as mais profundas profundezas abaixo. "Convém-vos que eu vá", disse Jesus, "porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus deve partir. Chorem vocês que são seus discípulos, Jesus há de ir-se. Lamentem vocês, pobres criaturas, que hão de ficar sem um Consolador. Mas escutem quão ternamente fala Jesus: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Ele não deixaria sozinhas no deserto essas pobres ovelhas escassas. Ele não desampararia seus filhos, deixando-os órfãos. Não obstante, tivesse uma poderosa missão que, em verdade, lhe ocupava alma e vida. Não obstante, tivesse tanto a realizar que poderíamos ter pensado que até mesmo seu gigantesco intelecto estaria sobrecarregado?
não obstante, tivesse tanto que sofrer que poderíamos supor que sua alma inteira estava concentrada no pensamento dos sofrimentos que tinha de suportar. Contudo, não foi assim. Antes de ir-se, proporcionou confortantes palavras de consolo. Como o bom samaritano, derramou óleo e vinho. E vemos o que é que prometeu: enviar-vos-ei outro Consolador, um que será justo o que eu tenho sido, e inclusive será algo mais. Consolar-vos-á em vossas angústias, dissipará vossas dúvidas, vos confortará em vossas aflições, e estará como meu vigário na terra para fazer o que eu teria feito se tivesse ficado com vocês. Antes que eu pregue acerca do Espírito Santo como o Consolador, devo fazer uma ou duas observações acerca das diferentes traduções da palavra Consolador. A tradução da Bíblia de Reins, que vocês sabem que foi adotada pelos católicos romanos, optou por deixar essa palavra no idioma original e a oferece como Paráclito. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Esta é a palavra grega original, que significa outras coisas além de consolador. Algumas vezes quer dizer monitor ou instrutor. Enviar-vos-ei outro monitor, outro mestre. Frequentemente significa advogado, mas o significado mais comum da palavra é o que temos aqui. Enviar-vos-ei outro Consolador. Contudo, não podemos passar por alto essas outras duas interpretações sem dizer algo sobre elas. Enviar-vos-ei outro Mestre. Jesus Cristo foi o Mestre oficial de seus santos enquanto esteve na terra. A ninguém chamaram Rabi, exceto a Cristo. Não se sentaram aos pés de nenhum homem para aprender suas doutrinas, mas as receberam diretas dos lábios daquele de quem se disse: jamais homem algum falou como este homem. E agora, diz ele, quando eu me for, onde poderão encontrar o grande mestre infalível? Deverei constituir-vos um papa em Roma, a quem recorrerão, e que será seu oráculo infalível? Dar-vos-ei os concílios da igreja, que terão por fim decidir todos os pontos intrincados? Cristo não disse tal coisa. Eu sou o Paráclito, ou o Mestre infalível, e quando eu me for, enviar-vos-ei outro Mestre, e ele será-te a pessoa que há de explicar-vos a Escritura. Ele será o oráculo de Deus com autoridade, que porá em pratos limpos todas as coisas obscuras, desvelará os mistérios, desenredará todos os nós da revelação e vos fará entender aquilo que não poderiam descobrir, a não ser por sua influência. E, amados, ninguém aprende retamente algo se não for ensinado pelo Espírito. Poderiam aprender a eleição e poderiam conhecê-la de tal maneira que fossem condenados por isso, se não fossem ensinados pelo Espírito Santo, pois tenho conhecido algumas pessoas que aprenderam a lição da eleição para a destruição de suas almas. Aprenderam-na ao ponto que disseram que eram dos eleitos, sendo que não possuíam sinais, nem evidências e nem obra alguma do Espírito Santo em suas almas. Há uma forma de aprender a verdade na universidade de Satanás e de sustentá-la na libertinagem. Mas se for assim, será para suas almas como veneno para suas veias e demonstrará ser sua ruína sempiterna. Ninguém pode conhecer a Jesus Cristo a menos que seja ensinado por Deus. Não há doutrina da Bíblia que possa ser aprendida de maneira segura, plena e verdadeira, exceto pela agência do único mestre que possui a autoridade. Não me falem dos sistemas nem dos esquemas da teologia. Não me falem de comentaristas infalíveis ou de doutores sumamente instruídos e sumamente arrogantes, mas falem-me do grandioso Mestre que nos há de instruir a nós, os filhos de Deus, e nos fará sábios para entender todas as coisas. Ele é o Mestre. Não importa o que este ou aquele homem digam. Não me apoio na jactanciosa autoridade de ninguém, nem vocês o fazem tampouco. Vocês não se deixam levar pela astúcia dos homens, nem pelo ardil das palavras. Este é o oráculo que conta com a autoridade. O Espírito Santo,
que descansa nos corações de seus filhos. A outra tradução é advogado. Já pensaram alguma vez como pode ser dito que o Espírito Santo seja um advogado? Vocês sabem como Jesus Cristo é chamado: maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas por que pode ser dito que o Espírito Santo é um advogado? Eu suponho que seja por isto. Ele é um advogado na terra para argumentar contra os inimigos da cruz. Por que Paulo pôde argumentar com tanta eficácia diante de Félix e Agripa? Por que os apóstolos permaneceram impertérritos diante dos magistrados e puderam confessar seu Senhor? Porque tem acontecido que, em todos os tempos, os ministros de Deus se tornassem intrépidos como leões e suas frontes fossem mais firmes que o bronze, seus corações mais rígidos que o aço, e suas palavras como a linguagem de Deus? Ora, é simplesmente por esta razão? Não era o homem quem argumentava, mas Deus, o Espírito Santo, era quem argumentava por seu meio. Não viram em alguma ocasião um ministro denodado, com mãos alçadas e olhos cheios de lágrimas, argumentando com os filhos dos homens? Nunca admiraram esse quadro proveniente da mão do velho John Bunyan? Uma pessoa circunspecta com os olhos alçados ao céu, o melhor dos livros em sua mão, a lei da verdade escrita sobre seus lábios, o mundo às suas costas, estando em posição de argumentar com os homens, e com uma coroa de ouro colocada sobre sua cabeça. Quem deu a esse ministro um comportamento tão bendito e um assunto tão excelente? De onde proveio sua destreza? Acaso a obteve na universidade? Acaso a aprendeu no seminário? Ah, não! Aprendeu-a do Deus de Jacó. Aprendeu-a do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o grandioso conselheiro que nos ensina como advogar sua causa retamente. Mas, além disso, o Espírito Santo é o advogado nos corações dos homens. Ah, tenho conhecido homens que rejeitam uma doutrina, até que o Espírito Santo começa a iluminá-los. Nós, que somos os advogados da verdade, somos frequentemente uns muito pobres argumentadores. Estragamos nossa causa por culpa das palavras que usamos, mas é uma misericórdia que o alegado esteja na mão de um argumentador especial que advogará com sucesso e vencerá a oposição do pecador. Acaso souberam algum dia que ele falhasse? Irmãos, dirijo-me às suas almas. Não os convenceu Deus do pecado em tempos passados? Não veio o Espírito Santo e lhes demonstrou que vocês eram culpados, embora nenhum ministro tivesse podido tirá-los jamais de sua justiça própria? Não advogou a justiça de Cristo? Não chegou para dizer-lhes que suas obras eram como trapo de imundícia? E quando já quase haviam decidido não escutar sua voz, não trouxe consigo o tambor do inferno, fazendo-o soar junto aos seus ouvidos, e pedindo-lhes que olhassem através da perspectiva de anos futuros para ver o trono estabelecido e os livros abertos e a espada brandida e o inferno ardendo e os diabos uivando e os condenados gritando para sempre? E não os convenceu dessa maneira do julgamento vindouro? Ele é um poderoso advogado quando argumenta na alma acerca do pecado, da justiça e do julgamento vindouro. Bendito advogado, argumenta em meu coração, argumenta com minha consciência. Quando eu pecar, infunde valor à minha consciência para que me diga. Quando eu errar, faze falar a consciência de imediato. E quando eu me afastar e for por caminhos tortuosos, então advoga a causa da justiça e ordena-me que fique em confusão, conhecendo minha culpabilidade aos olhos de Deus. Mas há ainda outro sentido no qual o Espírito Santo intercede, e é que advoga a nossa causa com Jesus Cristo, com gemidos inexprimíveis. Oh, alma minha, tu estás a ponto de estourar dentro de mim. Oh, coração meu, tu estás inchado de dor. A maré ardente de minha emoção está muito perto de transbordar os canais de minhas veias. Anseio falar, mas o próprio desejo encadeia minha língua. Desejo orar, mas o fervor de meu sentimento reprime minha linguagem. Há um gemido interior que não pode ser expresso. Sabem quem pode expressar esse gemido,
Quem pode entendê-lo e quem pode colocá-lo em uma linguagem celestial e enunciá-lo na língua do céu, para que Cristo o ouça? Oh, sim, é Deus, o Espírito Santo. Ele advoga nossa causa com Cristo e logo Cristo a advoga com seu Pai. Ele é o advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Havendo explicado assim o ofício do Espírito como mestre e como advogado, chegamos agora à tradução de nossa versão, o Consolador. E aqui terei 3 divisões. Em primeiro lugar, o Consolador, em segundo lugar, o Consolo, e em terceiro lugar, o Consolado. Primeiro, então, temos o Consolador. Permitam-me repassar brevemente em minha mente e também na sua as características deste glorioso Consolador. Permitam-me dizer-lhes alguns dos atributos de seu consolo para que entendam quão convenientemente adaptado ele é para o caso de vocês. E primeiro, assinalaremos que Deus, o Espírito Santo, é um consolador muito amoroso. Encontro-me turbado e necessito consolação. Algum transeunte se inteira de minha aflição, entra, senta-se e trata de animar-me. Diz-me palavras reconfortantes. Mas ele não me ama, é um estranho que não me conhece de todo e só entrou para provar sua habilidade. E qual é o resultado? Suas palavras escorregam sobre mim como o óleo em uma laje de mármore. São como a chuva que fustiga sobre a rocha. Não interrompem minha dor, que permanece incomovível como o diamante, já que ele não sente amor por mim. Mas se alguém que me amasse encarecidamente, como a sua própria vida viesse e argumentasse comigo, então suas palavras se convertem em música, em verdade. Sabem a mel. Ele conhece a senha que abre as portas de meu coração, e meu ouvido está atento a cada palavra. Capto a entonação de cada sílaba ao soar, pois é como a harmonia das harpas do céu. Oh, há uma voz enamorada que fala uma linguagem que lhe é própria, um idioma e um acento que ninguém poderia imitar. A sabedoria não poderia imitá-lo, a oratória não poderia alcançá-lo. O amor é o único que pode alcançar o coração dorido. O amor é o único lenço que pode enxugar as lágrimas do homem sofrido. E não é o Espírito Santo um amoroso consolador? Sabes, ó Santo, quanto te ama o Espírito Santo. Podes medir o amor do Espírito? Conheces quão grande é o afeto de sua alma por ti? Anda, mede o céu com teu palmo. Anda, pesa os montes com balança. Anda, tomai com a água do oceano e conta cada gota. Anda, conta a areia sobre a vasta praia do mar. E quando tiveres cumprido isto, poderias dizer quanto ele te ama. Ele te amou por longo tempo, te amou consideravelmente, te amou sempre, e todavia te amará. Em verdade, ele é a pessoa que há de consolar-te, porque te ama. Então, dá-lhe entrada em teu coração, ó cristão, para que te console em tua calamidade, mas além disso, ele é um consolador fiel. O amor, algumas vezes, resulta ser infiel. Oh, mais daninho que o dente de uma serpente é um amigo infiel. Oh, muito mais amargo que o fel da amargura é ter um amigo que me dê as costas em minha aflição. Oh, ai de ais, é experimentar que um que me ama em minha prosperidade me abandone no tenebroso dia de minha tribulação. É triste, verdadeiramente. Mas o Espírito de Deus não é assim. Ele ama sempiternamente e ama até o fim. Ele é um consolador fiel. Filho de Deus, tu tens problemas. Há muito pouco descobriste que ele era um consolador doce e amoroso. Proporcionou-te alívio quando outros não foram senão cisternas rotas. Ele te abrigou em seu seio e te levou em seus braços. Oh, por que motivo desconfias dele agora? Desecha teus temores, pois ele é um consolador fiel. Ah, mas, dizes tu, temo que adoecerei e me verei privado de suas ordenanças. Contudo, ele te visitará em teu leito de enfermo e se sentará junto a ti para proporcionar-te a consolação. Ah, mas eu tenho angústias maiores do que possas conceber. Muitas ondas e vagas passam sobre mim, um abismo chama outro a voz das cascatas do Eterno. Contudo, ele será fiel à sua promessa.
Ah, mas eu pequei. Isso fizeste, mas o pecado não pode afastar-te de seu amor. Ele ainda te ama. Não penses, ó pobre filho abatido de Deus, que devido a que as cicatrizes de teus velhos pecados desfiguraram tua beleza, ele te ama menos por causa dessa imperfeição. Oh, não! Ele te amou mesmo quando teve um conhecimento antecipado de teu pecado. Ele te amou sabendo qual seria o agregado de tua maldade. E não te ama menos agora. Aproxima-te dele com todo o valor da fé. Dize-lhe que o tens contristado, e ele esquecerá teu desvio e te receberá de novo. Os beijos de seu amor serão dispensados sobre ti, e te tomará nos braços de sua graça. Ele é fiel. Confia nele. Ele não te enganará nunca. Confia nele. Nunca te abandonará. Além disso, ele é um consolador infatigável. Algumas vezes, eu tenho tentado consolar certas pessoas que são provadas. Tu te enfrentas, ocasionalmente, com o caso de uma pessoa nervosa. Pergunta-lhe: o que te aflige? Essa pessoa te responde e tu procuras tirar o problema, se fosse possível. Mas enquanto estás preparando tua artilharia para demolir o problema, descobres que ele mudou sua morada e está ocupando uma posição muito diferente. Tu mudas teu argumento e começas de novo. Mas eis que se moveu outra vez e tu estás atordoado. Sentes-te como Hércules quando cortava as cabeças da hidra, que sempre voltavam a crescer, e renuncias à tua tarefa com desesperação. Encontras-te com pessoas a quem é impossível consolar, que mais lembram a alguém o homem que se encadeou a si mesmo com grilhões e se desfez da chave de tal forma que ninguém podia libertá-lo. Eu me encontrei com pessoas aprisionadas com os grilhões da desesperação. Oh, eu sou o homem, dizem, que viu a aflição. Compadeçam-se de mim, ó amigos meus. E quanto mais tratas de consolar gente assim, pior ficam. E por isso, descoroçoados, deixamos que vaguem pelos túmulos de seus gozos anteriores. Mas o Espírito Santo nunca se descoroçoa com aqueles a quem deseja consolar. Ele tenta consolar-nos e nós eludimos o doce cordial. Ele nos dá um doce beberagem para curar-nos e nós não queremos tomá-lo. Ele nos dá uma portentosa poção para afastar todos os nossos problemas e nós a pomos de lado. Ainda assim, ele nos persegue. E embora nós digamos que não queremos ser consolados, ele afirma que o seremos. E quando diz algo, o cumpre. Ele não se desalentará por todos os nossos pecados, nem por todas as nossas murmurações. E quão sábio consolador é o Espírito Santo! Jó tinha consoladores, e penso que disse a verdade quando afirmou: consoladores molestos sois todos vós. Mas atrevo-me a dizer que eles se consideravam sábios. E quando o jovem Eliú se levantou para falar, eles pensaram que transbordava todo um mundo de impudência. Acaso não eram eles veneráveis, dignos e muito poderosos senhores? Acaso não compreendiam sua dor e sua aflição? Se eles não podiam consolá-lo, quem poderia fazê-lo? Mas eles não descobriram a causa. Eles pensaram que não era realmente um filho de Deus e que antes acreditava ter justiça própria, e por isso lhe deram o medicamento errado. É uma situação terrível quando o doutor diagnostica equivocadamente a doença e dá uma prescrição errônea, e assim, talvez, mata o paciente. Algumas vezes, quando vamos e visitamos as pessoas, confundimos sua doença. Queremos aliviá-los sobre este ponto, quando não requerem esse tipo de alívio em absoluto, e seria muito melhor que se lhes deixasse sós do que arruinados por causa de tais consoladores molestos como somos nós. Mas, quão sábio é o Espírito Santo! Ele toma a alma, a põe sobre a mesa e executa a dissecação em um instante. Encontra a raiz do assunto, revisa onde está o mal e logo aplica o bisturi onde haja algo que deva ser extraído, ou põe um emplasto onde esteja a chaga e nunca se equivoca. Oh, quão sábio é o bendito Espírito Santo! Afasto-me de todo consolador, afasto-me e renuncio a todos eles, pois tu és o único que proporciona a mais sábia consolação. Depois, observem quão seguro o Consolador
é o Espírito Santo. Notem isto. Nem todo consolo é seguro. Há um jovem por ali que está muito melancólico. Vocês sabem por que ficou assim. Entrou na casa de Deus e ouviu um poderoso pregador. A palavra foi abençoada e o convenceu do pecado. Quando regressou ao lar, seu pai e o resto da família descobriram que havia algo diferente nele. Oh, disseram, João está demente, está louco. E o que disse sua mãe? Que vá ao campo por uma semana, que assista ao baile ou ao teatro. João, encontraste algum consolo ali? Ah, não. Fiquei pior, pois enquanto estava ali, pensava que o inferno poderia abrir-se e tragar-me. Encontraste algum alívio nas alegrias do mundo? Não, respondes. Penso que foi uma inútil perda de tempo. Ai, esse é um miserável consolo, mas é o consolo do mundano. E quando um cristão entra em angústia, quantos lhe recomendarão este remédio ou aquele outro? Vai e escuta pregar o senhor fulano de tal. Convida uns quantos amigos à tua casa. Lê tal e tal volume reconfortante. E muito provavelmente, esse seja o conselho mais inseguro do mundo. O diabo virá às vezes às almas dos homens como um falso consolador e dirá à alma: que necessidade há de fazer todo este ruído acerca do arrependimento? Tu não és pior do que outras pessoas. E tentará fazer crer à alma que o que não é, senão uma presunção, é a segurança real do Espírito Santo. Assim, engana a muitos mediante um falso consolo. Ah, tem havido muitos, como infantes, que foram destruídos pelos elixires fornecidos para induzir-lhes ao sono. Muitos foram arruinados pelo grito de paz, paz, quando não há paz, ouvindo coisas benignas quando deveriam ser sacudidos no mais vivo. O áspide de Cleópatra foi transportado em uma cesta de flores, e a ruína dos homens espreita com frequência em palavras doces e belas. Mas o consolo do Espírito Santo é seguro e podem confiar nele. Se ele diz a palavra, contém uma realidade. Se ele oferece a taça da consolação, podes tomá-la até o fundo, pois não há sedimentos em suas profundezas, nem nada que intoxique ou arruíne, e tudo é seguro. Além disso, o Espírito Santo é consolador ativo. Ele não consola com palavras, mas com feitos. Alguns consolam dizendo: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Mas o Espírito Santo dá. Ele intercede com Jesus. Ele nos dá promessas, nos dá graça e assim nos consola. Observem, além disso, que ele é sempre um consolador bem-sucedido. Não tenta aquilo que não possa cumprir. Então, para concluir, ele é um consolador sempre presente, de tal maneira que não tens de enviar por ele. Teu Deus está sempre perto de ti, e quando necessitas consolo em tua angústia, eis que perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. Ele é uma ajuda sempre presente no tempo da aflição. Desejaria ter o tempo para expandir estes pensamentos, mas não posso fazê-lo. O segundo ponto é o consolo. Agora, há algumas pessoas que cometem um grave erro acerca da influência do Espírito Santo. Um homem insensato que tinha a fantasia de pregar em um certo púlpito, embora em verdade fosse sumamente incapaz desse dever, visitou o ministro e assegurou-lhe solenemente que o Espírito Santo lhe havia revelado que havia de pregar em seu púlpito. Muito bem, disse o ministro. Suponho que não devo duvidar de tua asseveração, mas como não me foi revelado que devo deixar-te pregar, hás de prosseguir teu caminho até que me seja revelado. Tenho ouvido dizer a muitas pessoas fanáticas que o Espírito Santo lhes revelou estas coisas e aquelas coisas. Agora, isso é, em sentido geral, um disparate revelado. O Espírito Santo não revela nada novo agora. Ele nos recorda as coisas antigas. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. O cânon da revelação está fechado. Não há nada mais que deva ser agregado. Deus não dá uma revelação fresca, mas remancha a antiga. Quando foi esquecida e posta na empoeirada câmara de nossa memória, ele tira e limpa o quadro,
mas não pinta um novo. Não há novas doutrinas, mas as antigas são frequentemente revividas. Afirmo que não é por meio de uma nova revelação que o Espírito consola. Ele o faz dizendo-nos repetidamente as coisas antigas. Ele traz uma lâmpada nova para revelar os tesouros escondidos na Escritura. Abre os rijos baús nos quais havia permanecido por longo tempo a verdade e aponta para câmaras secretas cheias de riquezas indizíveis. Mas não cunha coisas novas, pois nos basta o que há. Crente, há para ti o suficiente na Bíblia para que vivas disso para sempre. Embora tu rebaixasses os anos de Matusalém, não haveria necessidade de uma fresca revelação. Se chegasses a viver até que Cristo venha à Terra, não haveria necessidade de adicionar uma só palavra. Se tivesses de descer tão profundo como Jonas, ou até mesmo descer como Davi comentou, que o fez até o seio do Seol, ainda assim haveria o suficiente na Bíblia para consolar-te, sem necessidade de uma frase suplementar. Mas Cristo diz: tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Agora, permitam-me dizer-lhes brevemente o que é que o Espírito nos diz. Ele sussurra ao coração: Santo, tem ânimo, há um que morreu por ti. Olha para o Calvário, contempla suas feridas, nota o torrente que brota de seu lado. Ali está teu comprador e tu estás seguro. Ele te ama com um amor eterno e esta disciplina é exercida para teu bem. Cada golpe está operando tua cura. Pelo vergão da ferida, tua alma é melhorada, porque o Senhor, ao que ama, disciplina e açoita a todo o que recebe por filho. Não duvides de sua graça por causa de tua tribulação, mas hás de crer que ele te ama tanto nas estações de tribulação como nos tempos de felicidade. E depois, além disso, diz: que é todo o teu sofrimento comparado com o sofrimento de teu Senhor? Ou qual é toda a tua turbação quando é pesada na balança das agonias de Jesus? E especialmente em algumas ocasiões, o Espírito Santo tira o véu do céu e permite que a alma contemple a glória do mundo superior. Então, é quando o santo pode dizer: tu és um consolador para mim. Não importa que chovam ansiedades como fero dilúvio e que caiam tormentas de aflição, que tão somente chegue a salvo ao lar, meu Deus, meu céu, meu tudo. Alguns de vocês poderiam seguir-me se eu fosse contar acerca das manifestações do céu. Vocês também deixaram sol, lua e estrelas aos seus pés, quando em seu voo, avantajando ao relâmpago atrasado, pareciam entrar pelas portas de pérola e pisar as ruas de ouro, levados ao alto sobre as asas do Espírito. Mas neste ponto, não devemos confiar em nós, para evitar que, perdidos nos devaneios, nos esqueçamos de nosso tema. E agora, em terceiro lugar, quem são as pessoas consoladas? Eu gosto, e vocês o sabem, de clamar ao final de meu sermão: dividam-se, dividam-se. Há dois grupos aqui. Alguns que são os consolados e outros que são os desconsolados. Alguns que receberam a consolação do Espírito Santo e alguns que não a receberam. Agora, havemos de tratar de cirandá-los para ver quem são a palha e quem são o trigo, e que Deus nos conceda que alguns que conformam a palha sejam transformados esta noite em seu trigo. Vocês poderiam perguntar-se: como poderia saber se sou um receptor do consolo do Espírito Santo? Podem sabê-lo mediante uma regra: se receberam uma bênção de Deus, receberão também todas as outras bênçãos. Permitam-me que me explique. Se eu pudesse vir aqui como um leiloeiro e vendesse o Evangelho em lotes, eu o venderia todo. Se eu pudesse dizer: aqui está a justificação através do sangue de Cristo, livre, regalada, de graça. Muitos diriam: eu quero ter a justificação, dá-me-a, desejo ser justificado, desejo ser perdoado. Suponham que eu tomasse a santificação, a renúncia a todo pecado, uma mudança integral de coração, abandonar a bebedeira e o perjúrio. Então, muitos diriam: eu não quero isso. Eu gostaria de ir ao céu, mas não quero essa santidade. Gostaria de ser salvo no final.
Mas, todavia, gostaria de gozar dos copos. Gostaria de entrar na glória, mas então hei de proferir 1 ou 2 juramentos no caminho. Não, pecador. Se recebes uma bênção, as receberás todas. Deus não dividirá nunca o evangelho. Não dará justificação a esse homem e santificação àquele outro. Perdão a um e santidade ao outro. Não, tudo vai junto. Aos que chama, justifica. Aos que justifica, a esses santifica. Aos que santifica, a esses também glorifica. Oh, se eu não pregasse nada, salvo os consolos do Evangelho, vocês voariam para eles como as moscas voam ao mel. Quando adoecem, mandam chamar o clérigo. Ah, todos vocês querem que seu ministro chegue então e lhes dê palavras consoladoras. Mas se fosse um homem honesto, não lhes daria a certos de vocês nenhuma partícula de consolação. Não começaria derramando óleo quando o bisturi poderia cumprir uma melhor função. Eu quero que um homem sinta seus pecados antes que me atreva a dizer-lhe algo acerca de Cristo. Quero sondar sua alma e fazer-lhe sentir que está perdido, antes de dizer-lhe algo acerca da bênção comprada. Para muitos, é a ruína que se lhes diga. Agora, basta que creias em Cristo, e isso é tudo o que tens que fazer. Se em vez de morrer, se recuperassem, se levantariam como hipócritas caiados, isso é tudo. Tenho ouvido acerca de um missionário citadino que guardava um registro de 2.000 pessoas de quem se supôs que se encontravam em seus leitos de morte, mas se recuperaram, e a quem teria registrado como pessoas convertidas se tivessem morrido. E quantos, desse total de 2.000, acreditam vocês que viveram uma vida cristã posteriormente? Nem sequer 2. Positivamente, só pôde encontrar um de quem se comprovou depois que vivia no temor de Deus. Não é horrível que, quando os homens e as mulheres estão a ponto de morrer, clamem: consolo, consolo, e que disto concluam seus amigos que são filhos de Deus, enquanto que, afinal de contas, não têm direito ao consolo, mas são intrusos nos terrenos cercados do bendito Deus? Ó Deus, que a estas pessoas lhes seja impedido obter o consolo quando não tenham direito a ele. Receberam vocês outras bênçãos? Tiveram convicção de pecado? Sentiram alguma vez sua culpa diante de Deus? Foram humilhadas suas almas aos pés de Jesus? E foram conduzidos a olhar unicamente ao Calvário em busca de refúgio? Se não foi assim, não têm direito à consolação. Não tomem um só átomo dela. O Espírito é um convencedor antes de ser um consolador. E vocês devem ter as outras operações do Espírito Santo antes que possam derivar algo disto. E agora, chegamos a uma conclusão. Vocês ouviram o que este falante disse uma vez mais. Que foi? Algo acerca do Consolador. Mas deixem-me perguntar-lhes, antes de que se vão, que sabem acerca do Consolador? Cada um de vocês, antes de descer os degraus desta capela, deixe que esta solene pergunta estremeça por inteiro suas almas. Que sabem acerca do Consolador? Oh, pobres almas, se não conhecem o Consolador, eu lhes direi a quem conhecerão. Conhecerão o juiz. Se não conhecem o Consolador na terra, conhecerão o condenador no mundo vindouro, que clamará: apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno. Bem pode Whitefield exclamar: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Se fôssemos viver aqui para sempre, poderiam desestimar o Evangelho. Se tivessem uma escritura de arrendamento sobre suas vidas, poderiam desprezar o Consolador. Mas, senhores, vocês vão morrer. Desde a última vez que nos reunimos, provavelmente, alguns se marcharam ao seu lar permanente. E antes que nos reunamos outra vez neste santuário, alguns aqui presentes estarão entre os glorificados de cima ou entre os condenados de baixo. Qual dos 2 caminhos será? Deixem que sua alma responda. Se esta noite caíssem mortos em seus bancos, ou ali, onde estão de pé, na galeria, para onde iriam? Ao céu ou ao inferno? Ah, não se enganem a vocês mesmos. Deixem que a consciência faça seu trabalho perfeito. E se aos olhos de Deus se veem obrigados a dizer: tremo e tenho medo de que minha porção caia com os incrédulos,
Escutem um momento, e então terei terminado com vocês. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Fatigado pecador, diabólico pecador, tu que és o refúgio do diabo, réprobo, libertino, meretriz, ladrão, batedor de carteiras, adúltero, fornicador, bêbado, perjuro, quebrantador do dia de repouso. Escuta, falo a ti, ao igual que a todos os demais, não isento ninguém. Deus disse que não há isenções nisto. Todo aquele que crer no nome de Jesus Cristo será salvo. O pecado não é uma barreira, tua culpa não é obstáculo. Todo aquele, embora fosse tão negro como Satanás, embora fosse tão imundo como um diabo, todo aquele que crer esta noite receberá o perdão de todo o pecado. Todos os seus crimes serão apagados, e toda a sua iniquidade será eliminada. Será salvo no Senhor Jesus Cristo e estará no céu, a salvo e seguro. Esse é o Evangelho glorioso. Que Deus o aplique aos seus corações e lhes dê fé em Jesus. Temos ouvido o pregador, a verdade por seu meio nos foi mostrada agora, mas necessitamos um melhor mestre, procedente do trono eterno. A aplicação é unicamente a obra de Deus. Amém?